presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com o clamor do meio-dia. São 12 horas e nós já estamos iniciando o clamor do meio-dia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu quero já abrir este momento cantando com vocês o 305 da nossa harpa cristã. Amém? Vou pedir a vocês que já estão chegando, o pastor Wesley já está aí, louvado é o Senhor. E o 305 da harpa, vamos abrir com esse louvor que diz que nós somos campeões da luz, soldados, somos de Jesus, amém, queridos? 305 da nossa harpa. Vamos adorar o Senhor com este louvor, amém? Abra aí a sua harpa no 305. Paz do Senhor, Afonso Marques, meu querido. Somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, entendendo vamos combater o pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória. Débora Menezes, um abraço, bem-vinda, Pai do Senhor. Terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão não de receber glórias como galardão. Glória a Deus, bem-vinda. Glória, Leia Marques, bem-vinda, querida. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, e jamais lutarmos sós. Bruno Domingos, bem-vindo, querido. Mas combater até vencer, olhe os caminhos pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre
Ferreira, bem-vindo, querido. Gisélia Santos, um abraço. Bom capitão. Midian Paiva, Pai do Senhor, bem-vinda. Bom galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para ver. José Pereira, querido, um abraço. O Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Raquel Nascimento, Pai do Senhor, bem-vinda. Batalha e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda vamos ouvir a irmã Márcia aqui também, presente, cantando com a gente o Salmo 121. Amém? Este salmo marcou a Márcia nos períodos que ela cantava em Cleide Covas, querida, bem-vinda. Elci Santana. Ai, ontem não tivemos aquela bênção, mas hoje vamos ter. Meus olhos para os montes, aleluia, de onde me virá o socorro, meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, nem dor virá o que te guarda. Este não prosperejará. Cleber Gouveia, um abraço, querido, quanto tempo. Glória a Deus, Zenália Reis, querida, Deus abençoe, colegas. Jeová é teu protetor, Jeová é a sombra à tua direita. Cid Moura, querida, um abraço, Deus abençoe. Não te molestará de dia, nem a lua de noite. Jeová te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma, Jeová. Glória a Deus, Simone Braga, querida, bem-vinda, Pai do Senhor. E a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer o nosso primeiro clamor agora, queridos. Este é o clamor do meio-dia.
Vamos estar agora entrando na presença de Deus, pedindo suas bênçãos pela nossa Georbe, nosso Corbe, nossos presidentes Ademir Chave, Antônio José Calheiros. É hora de oração. Amém, queridos? Colocar as mãos de Deus a muitos pedidos. Glória a Deus. Vamos orar juntos agora. Vem o teu coração na presença de Deus derramar. Pai Celeste, nós entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Este nome que é sobre todo nome. Este nome perseguido, rejeitado por aqueles que ainda não Te conhecem. Mas nós que Te conhecemos, sabendo da grandeza que este nome é nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por Jesus que nos foi dado. Agora, Pai, aqui estamos no clamor do meio-dia. Colocaste no coração do saudoso Érico Pontara criar este trabalho. E passaste para as mãos do Teu servo, pastor Orley dos Santos, que com a Tua graça tem realizado, organizado este trabalho. Te agradeço pela vida do Teu servo, pastor Orley dos Santos. Continua com Teu filho, Pai, e abra o coração daqueles que podem ser participantes, Pai, sendo os mensageiros do Senhor, Pai, porque Tu tens usado Teus ungidos para trazer uma palavra, ó Deus, para abençoar aqueles que podem assistir, que podem estar também orando, ó Senhor, por esta nação brasileira, tão carente de Deus como o mundo precisa de Deus. Mas nem todos têm aberto o coração para que Deus possa se manifestar e abençoá-los. Agora, Pai, nós queremos orar pelo nosso presidente, pastor Ademir Chaves, que tem a responsabilidade, ó Pai, de estar administrando esta obra que o Senhor tem estendido por muitos e muitos locais, além de atravessar fronteiras, Pai. Abençoa o pastor da nossa sucursal São Paulo Sul, pastor Paulo Francinetti, que agora está também fazendo o Teu trabalho em missões, até atravessando fronteiras, Pai. Ser com Teu servo, ser com seus companheiros, ser com todas as sucursais que em seus estados, Senhor, estão Te apresentando, cuidando desta obra, cuidando das Tuas ovelhas, cuidando dos Teus rebanhos, Pai, porque Tu sabes, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, sem a direção do Senhor, sem a graça do Senhor. Mas Tu foste com Moisés e com Arão para tirar o povo do Egito. Tu foste, Senhor, com os profetas em seus dias. Tu foste com os apóstolos nos seus dias. E foi o Senhor que fez tudo em todos, e é o Senhor que faz tudo em todos. Por isso, Pai, nós estamos Te pedindo que aquela graça que deste a Paulo quando ele reclamou do espinho, e Tu disseste que a minha graça Te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós estamos Te pedindo esta graça para continuarmos, para fazermos a Tua obra, para discernirmos os que tivermos de discernir, para ensinar o que precisamos ensinar, para viver a Tua palavra, Pai. Que a melhor maneira de ensinarmos é vivendo, mostrando como é que se faz, como Tu fizestes quando aqui estivestes, ó Pai, com os Teus discípulos. A Tua palavra diz que Jesus começou a ensinar fazendo. É a melhor maneira, é a melhor maneira de se ensinar é fazendo, porque mostra que o Deus dos apóstolos, o Deus dos profetas, Ele ainda está presente conosco, como está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Dá que nenhum de nós, ó Deus, estranhe ou esqueça essa verdade, para sabermos que nós estamos trabalhando num campo difícil, num campo minado. O mundo jaz no maligno, os poderes que estão constituídos, Satanás tem se apoderado desses homens para que eles distanciem a criatura do Criador, que esse é o trabalho que ele fez desde o início, foi lá no Éden e distanciou Adão e Eva, ó Senhor, de Ti, trazendo consequências penosas
para os seus descendentes. Mas Jesus Cristo veio mudar isso. Ele veio buscar o que se havia perdido, deixou-nos o seu Espírito Santo, que em nós e através de nós continua fazendo este trabalho, Pai. Muito obrigado pela tua presença nas vidas dos teus ungidos, que os capacita para estar à frente do teu rebanho, Pai. Muito obrigado, Pai. Agora eu estou junto com um grupo de irmãos, estamos orando pela Agiorbe, pela Oporbe, estamos orando pelas igrejas. Senhor, tu sabes que nós temos igrejas fortes, igrejas todas são fortes, mas algumas numericamente nem tanto, outras precisam da tua intervenção, Pai, mas que as tuas mãos continuem abençoando os teus filhos, não importa o tamanho nem a quantidade que alguma igreja tenha, porque a maior igreja da Ásia não era Laodiceia, apesar de ser a mais poderosa financeiramente. A maior igreja estava exatamente na mais fraquinha, tu mesmo disseste, tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra, que é a igreja de Filadélfia. Então o que importa é nós estarmos ali nas tuas mãos com a tua palavra, levando o povo a te conhecer através da tua palavra, viver de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Pai. Assim, Pai, eu já estou entregando nas tuas mãos este clamor do meio-dia, porque nós estamos aqui para clamar mesmo, e nós sabemos que, como tu disseste a Jeremias, quando ele estava lá preso naquele lugar horrível, Pai, parecia que ele estava sozinho, parecia que ele estava derrotado, mas o Senhor estava com ele, e essa foi a palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando nós pensamos que estamos no fundo do poço, não há fundo do poço para quem está te servindo. Há provas, mas quando entramos numa prova, o Senhor está conosco, como estava com Ananias, Misael e Azarias dentro daquela fornalha. Ele era o quarto homem, e aonde ele chega, ele muda o clima, ele muda as condições. Para todos que ali chegasse, a fornalha estava ardendo, mas eles estavam passeando. O homem só passeia quando está feliz, só passeia quando está num ambiente agradável, e eles estavam nesse ambiente. Nem cheiro, quando eles saíram, sentiu o rei deles, porque quando o Senhor está com o homem, passe a luta que passar, enfrente a batalha que enfrentar, ele vai sair alegre, cantando o hino da vitória. Senhor, dá-nos esta graça, dá-nos esta visão, dá-nos essa certeza, dá-nos esta convicção para caminharmos na Tua presença, fazendo a Tua obra, glorificando o Teu nome, ainda que seja, Senhor, em dias difíceis, em adversidades, em provas e lutas, Pai. Assim eu oro e quero entregar nas Tuas mãos a nossa Agiorbe, a nossa Oporbe e todos os nossos pastores, irmãos e irmãs. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Demichado, querido presidente. Que honra. Deus abençoe, pastor. Só então hás de ver Glória a Deus. que o Senhor Louvado tem seja o nome do Senhor. quando Graças a Deus. deixares Aleluia. Deixar tudo no altar. Confiar no Senhor. Deixar Ele trabalhar, que Ele que faz tudo em nós e através de nós. Glória a Deus. Tudo deixar no altar. Aí está a maior orientação que Ciro Carvalhais deixa para nós neste louvor tão lindo, 577 da harpa. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, queridos, amém, está aí o nosso pastor Ademir Rodrigues, Chaves Rodrigues. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, veio o meu coração preparar uma reflexão para vocês, e eu quero convidar vocês para lermos o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Estava fazendo uma meditação, é do versículo 1 ao versículo 14.
Eu vou começar a ler e vou convidar os irmãos para lermos, amém? Depois nós ainda vamos orar, porque é um clamor, não é? Mas eu quero deixar essa reflexão com vocês, que eu achei esse texto muito interessante, não é? E eu quero ler agora o texto de Efésios 1 a 14, mas já no primeiro versículo eu quero parar para fazer uma reflexão, porque é muito forte essa palavra. Olha o que diz Paulo. Ele estava preso, é uma das cartas da prisão que ele escreve, e olha o que ele diz para os Efésios. Olha só, é o capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que desafio, queridos! Eu já paro aqui. Rosana Santos, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Que desafio, imagine ser, sede meus imitadores como Cristo, ele escreveu lá em 1 Coríntios 11, é mais fácil. Mas ser imitador de Deus, é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Você já parou para refletir isso aí? Sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Depois ele diz, e andai em amor. Né? Eu quero fazer continuo lendo, mas deixa eu fazer uma pequena avaliação ou valorização dessa palavra que Paulo dá aos Efésios. Mas vai lá, né? Que desafio para nós ser imitador de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 11, 1, ele diz uma palavra mais fácil, sede meus imitadores como de Cristo. Mas como o nosso tema é santificação e a vontade de Deus, o que lemos em 1 de Pedro 1, 15 e 16, nós já vamos começar a entender. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, queridos, como imitar a Deus? É ser separado. Rita Argola, paz do Senhor, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Então, nós temos que imitar a Deus nesse particular, ser santo, ser separado. Esse mundo jaz no maligno, não é? Está lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aí Paulo continua, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Então, queridos, o que Deus espera? Pastor José de Moura Chave, um abraço, querido, bem-vindo. Bem-vindo, irmã José Maria, bem-vinda, Deus abençoe. Então está aqui, nós temos que viver uma vida separada. Ele continua, nem torpezas, nem parvoíces. Parvoíce é essa imbecilidade, né? Então, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Aqui está vendo aqui uma instrução, como é que o Senhor quer que nós caminhemos, né? Então, continua ele, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas. Liliane Machado, paz do Senhor, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Eliette de Fátima Rodrigues, Deus abençoe, bem-vinda, querida. Eu vou ler de novo esse verso. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Queridos, eu paro aqui para fazer uma pequena... Asleia Marques, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei em 1962. E eu trabalhava no escritório. E como todo moço que não tem assim uma experiência com Cristo, eu tinha aquela vida comum, né, de mundana. E eu tinha minhas colegas moças, a gente falava muita asneira, muitas coisas que o mundo fala para eles, é muito normal essas coisas, e eu era assim. E eu aceitei Jesus,
mas continuava com elas na hora do almoço. Nós fazíamos aquele momento, Paulo Ribeirinho, Caldeirão do Boi. Um abraço, querido, nessa nosso povo todo aí. Então, irmãos, eu tinha aquela vida normal, eu continuei naquela vida normal. E fui, na hora do almoço, estou me lembrando disso, porque quando eu comecei a meditar nessa mensagem, eu lembrei daquela vez, eu estava com as colegas, assim, num momento de descontração, era o momento do almoço e tal. Saí do meio delas brincando, falando um pouco de bobagem ainda, que eu ainda não tinha entendimento, eu estava nascendo, estava começando no Evangelho. Sentei à mesa, abri a minha Bíblia para fazer uma meditação. Irmãos, olha o que versículo que eu abri, exatamente esse. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois filhos da luz. No Senhor, andai como filho da luz. Irmãos, eu fechei a minha Bíblia e disse assim, isso não está escrito na Bíblia, não é possível. Foi tão forte, foi tão direta essa palavra para mim, que eu disse, não pode estar escrito isso na Bíblia. Fechei a Bíblia e falei, Senhor, isso não está escrito na tua Bíblia, mas se tiver eu quero abrir de novo, que eu nem vi onde tinha lido, abri e saiu de novo. Aí eu comecei a entender e saí daquele meio, porque irmãos, você está com Jesus, você é nova criatura, está lá 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. E aqui Jesus foi muito forte, ele me corrigiu. Eu digo a vocês, eu comecei a aprender a Bíblia, o meu primeiro mestre foi o próprio Senhor, foi o próprio Espírito Santo, que aliás é o nosso mestre por excelência. Precisamos saber como viver neste mundo. Temos que nos dar com todo mundo, mas tomar cuidado. Eu não estava só me dando e cumprimentando, eu estava envolvido com as minhas colegas, porque eu era assim, Patrícia Ramos Almeida, bem-vinda, querida, a paz do sua irmã Ana Elizabeth, a paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. Então eu não estava só assim como que participando, mas eu estava participando no sentido de estar vivendo como antes, eu não tinha mudado, e eu tinha que mudar. Agora eu era uma nova criatura, aquilo que o Senhor disse para Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Então, continuo lendo. Então, tá assim, né? Então, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as com muita sabedoria, com muita graça, né? Pastor Juvaldo, seja bem-vindo, querido. Patrícia dos Ramos, já falei, né? Pastor Juvaldo, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Então nós temos que saber como conviver no meio das pessoas não cristãs, mostrando que somos uma nova criatura. Você agora é outra pessoa, né? Então vamos lá. Mas todas estas coisas, então, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, né? Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Agora o 14 para encerrar. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém, queridos? Nós somos nova criatura. E como precisamos, como luzeiro, quando a Bíblia fala luzeiro, quando a Bíblia fala em luz, né, há a chamada ignorância, né? Na língua hebraica a palavra trevas quer dizer ignorância, você ignorar. As pessoas sem Cristo ignoram quem é Cristo, irmãos. Porque depois que as pessoas descobrem quem é Cristo, o que ele veio fazer, o que ele quer fazer, elas abraçam ele como nós fizemos. Quem nós éramos antes, quando estávamos nas trevas, na ignorância acerca das coisas de Deus. E hoje, que maravilha, que alegria, que prazer nós temos de estar vivendo a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, para libertar outros também. Mas, então o texto é esse, é o verso 14. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em outro texto diz, te iluminará. Essa iluminação é exatamente o conhecimento das coisas de Deus. Agora, vamos passar um pouquinho, conhecer como nasceu a igreja de Éfeso. Nós vamos conhecer Paulo, né? Que é o pastor que
de fato, abriu e organizou essa igreja. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso, está lá em Atos 18, 18 a 21. Ficou pouco tempo, mas deixou Áquila e Priscila, seus companheiros, desde o tempo que ele havia ficado em Corinto, está lá em Atos 18, 1 a 3. Paulo saiu de Éfeso com a intenção de voltar, né? Terminou a segunda viagem em Antioquia, de onde partiu na terceira. Antes Paulo de chegar de volta a Éfeso, um outro pregador passou pela cidade, Apolo. Foi o pregador capaz e eloquente, mas chegou em Éfeso com o entendimento incompleto da obra do Senhor. Ele só conhecia o batismo de João, precisava de conhecer mais, né? Nós precisamos de estar atualizados, nos inteirar, não é? Então ficar atualizados no que Deus está fazendo, quer fazer e vai fazer. E ele foi humilde nesse particular. Ele entendeu o plano de Deus até o batismo de João, mas evidentemente não conheceu o comprimento, quer dizer, a expansão, né? O cumprimento do plano de Deus. João e seu batismo olhavam para frente, ainda esperando a morte e a ressurreição de Cristo. Áquila e Priscila ensinaram este evangelista zeloso, e ele continuou pregando ousadamente em outros lugares, principalmente na Caia, província que incluía a cidade de Corinto. O relato dessa história se encontra em Atos 18, 24 a 28. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou um grupo de discípulos que nada sabiam da vinda do Espírito Santo. Agora imagine, fazendo a obra de Deus, seu Deus da obra. Porque sem o Espírito Santo, como é que eu vou fazer a obra? Como é que você vai fazer? É ele que ficou como outro consolador, que ainda não recebeu essa bênção, tem que buscá-la. Niceia Miranda, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe. Então ele trabalhou. Pelo contexto, deduzimos que esses discípulos ouviram e aceitaram a mensagem pregada por Apolo antes de aprender melhor de Áquila e Priscila, né? E Paulo esclareceu o assunto, mostrando que Jesus já morreu, ressuscitou, voltou aos céus e enviou o Espírito Santo. Foi assim uma mensagem esclarecedora para Paulo, né? Entendendo melhor, esses 12 homens foram batizados em nome do Senhor Jesus, está lá em Atos 19, 3 a 5. Depois do batismo, Paulo impôs as mãos e eles receberam dons de língua, de profecia do Espírito Santo. Glória a Deus, não é, irmãos? Porque esse ornamento da igreja não pode sair do nosso comentário e da nossa busca, não é? Porque conduz obviamente que a profecia no Novo Testamento não é como no Antigo Testamento, mas ela é para edificação, exortação, consolação. Então é muito bom os dons do Espírito Santo estarem na igreja, né? Paulo continuou em Éfeso por 3 anos, está lá em Atos 21, 31, ensinando na sinagoga, na escola de Tirano, realizando milagres extraordinários e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e outros discípulos em Éfeso provocou um grande tumulto por parte dos seguidores da deusa Diana. Engraçado que esse templo ele era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então, não era fácil. E Paulo tinha que pregar a palavra, libertá-los, né, da corrupção, do pecado e tudo mais que ali, né? Ceci Lima, querida, Rafael Jambeiro, pastor Ataíde, saudade de vocês, querida, mas Deus vai me dar condições de ainda ir aí. Vamos lá. Paulo prosseguiu para Macedônia e a Grécia, na volta passou perto de Éfeso. De Mileto ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, conversou com eles, avisando sobre o perigo de lobos vorazes estarem no meio deles. É quando ele vai se despedir deles, né? Paulo continuou sua viagem até Jerusalém, onde foi preso. Foi transferido para Cesareia, onde foi detido por 2 anos e meio, mais ou menos, e depois foi levado a Roma. Lucas encerra a história do livro de Atos com Paulo ainda em Roma, 2 anos depois da chegada àquela cidade. Durante estes anos de prisão, ele escreveu o livro de Efésios. As cartas são chamadas cartas de prisão, da prisão, não é? E ele ali orientava a igreja. E a que nós estamos fazendo uma reflexão é exatamente uma das cartas de prisão que Paulo escreveu. Amém, querido? Vamos fazer agora uma reflexão sobre o texto de Atos 5.
Paulo fala sobre a importância da santificação entre o povo de Deus, porque sem santificação ninguém verá Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Márcia Santiago, a paz do Senhor, bem-vinda, irmã. Não podemos viver segundo as práticas pecaminosas da carne. Devemos fazer morrer o velho homem por meio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos santifica, ela nos abre o entendimento, queridos. É muito importante que aprendamos a compreender a vontade do Senhor, Deus em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? É a nossa santificação. Anderson Duarte de Paula, paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Porque, irmãos, a única maneira de nos aproximarmos de Deus é pela santificação. O que separa o homem de Deus? Está lá em Isaías 59, versículo 2. O que faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. E o que é que nos aproxima de Deus? É a nossa santificação. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai se revestir do Senhor. Eu vou me lembrar de quando Moisés subiu ao monte, ele ficou 80 dias. Vocês vão falar, mas não é 40, mas ele entrou pela segunda vez. E na segunda vez que ele sobe, vai ficar mais 40 dias. Quando ele desce, não se podia mais contemplar a face de Moisés, porque o brilho de Deus estava nele, irmãos. O que nós aprendemos aí? Quanto mais você se aproxima, quanto mais você vive com Deus em oração e santificação, quando você chegar na igreja, quando você for fazer uma visita, onde você chegar, você vai exalar Deus, que vai estar refletindo em você. Como dizia um professor que eu tive, ele dizia, a igreja é como a lua, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Imagine quando se dá o eclipse da lua, né? Quando então, o que acontece? O mundo separa a lua do sol, e aí ela fica no escuro. Se o mundo te separar dessa luz que é Cristo, que você tem que refletir, você vai ficar cinzento, não tem nada para refletir. Porque se os prazeres do mundo tomam conta da vida da gente, a gente chega na igreja, está vazio, acha tudo ruim. É como um doente que a gente põe um prato saboroso, ele diz, não estou sentindo sabor, eu não estou sentindo nada, eu não quero essa comida. Mas ela está tão deliciosa, mas a comida deliciosa é para a pessoa que está sadia. Se a pessoa está doente, a comida não está deliciosa. Às vezes você acha que a pregação não está boa, o louvor não está agradando, o culto não está agradando, você está doente. Faça um tratamento. E como é que faz o tratamento? Você faz o tratamento se aproximando do médico, dos médicos. Já fui desenganado pelos médicos, mandaram eu vir para casa para ficar alguns dias e depois morrer. Foi em 2012, fui desenganado. Mas o meu Deus veio e de novo me botou em forma. Aquilo que ele disse não posso fazer, Deus veio e fez. Aquilo que os homens não podem fazer na tua vida, o teu Deus pode. Você está se sentindo fraco, vazio, sem força para caminhar, porque você está sozinho. Porque quando nós estamos com Deus nas nossas vidas, nós vamos dizer como Paulo em Filipenses, capítulo 4, 12 e 13. No 12 ele diz, eu sei passar necessidade, eu sei passar fome, passar aperto. Estou tanto para ter fartura como passar necessidade. Depois o 13 ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querido, é Deus que te fortalece. Aqui está um homem que serve ao Senhor há 60 anos. Eu sei o que é que está na presença de Deus e sei o que é que está afastando-se de Deus. Afastado de Deus, você fica vazio, você fica oco, porque você de você mesmo não tem nada. Tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que fazemos é Deus nas nossas vidas. Amém, querido? É muito importante que aprendamos a compreender a vontade do Senhor em nossas vidas. Somos tentados a seguir tantas coisas e no final o que importa é agradar o Senhor. Existe uma necessidade muito grande de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Como se encher do Espírito Santo? Encher do Espírito Santo é buscar. Mas como é que se busca? Indo orar na igreja? Também, mas isso daí é orar. Buscar o Espírito Santo é começar a ter uma vida separada do mundo, é a santidade. Como é que você vai imitar Deus? Sede imitadores de Deus como filhos amados. O Senhor Deus é separado e nos convida a sermos separados também, porque Ele quer fazer de nós
os seus porta-vozes, os seus representantes, os seus cidadãos aqui na terra. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, amém? Seus cultos, né? Tá, e por isso, mais uma vez, Paulo exorta os Efésios a não viverem na prática do pecado. Seus cultos devem ser voltados para Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de culto. Seus cultos devem ser voltados para Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração, amém, ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora eu volto a comentar sobre sejam imitadores de Deus. Como fazer isso? Vivendo em amor, pureza, nos atos e nas palavras, firmes na verdade da palavra e distante de estilos da vida ímpio. Separa-se do mundo, se aproxima de Deus. Amém? Se aproxima do mundo, distancia de Deus. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Nesse sentido, precisamos ser intencionais e fazer uma avaliação de tudo o que rouba de nós a santificação e a honra. E lançamento, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Seus hábitos, relacionamentos ou bens, precisamos abrir mão e tomar a nossa cruz e seguir ao nosso Mestre. Vejamos o conselho de Jesus, lá em Lucas 9, 23 a 26. Olha o que ele diz. Em seguida, né, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e segue-me. É isso que o Senhor quer de nós. Amém, queridos? A nossa referência é muito alta. Quem é a nossa referência? Domingo, Dias Santos, a paz do Senhor. Aide Silva, a paz do Senhor, bem-vindos. A nossa referência, queridos, ela é muito alta. É o próprio Deus. E segui-lo é desafiador. Aqui diz em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em 1 de Pedro 1, versos 14 e 16, nós lemos, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A palavra conformar quer dizer dar forma, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Santidade, queridos, é um valor central que nos conduz às verdades de Cristo. A completa separação que nos ensina que os parâmetros do reino não podem ser conformados ou dados formas ou adequados com a cultura pecaminosa conduzida pela ignorância incompatível com o caráter de Deus. Uma das definições mais profundas e poderosas que conheço sobre a santidade é: santidade nada mais é do que a expressão viva de um coração de amor. O mandamento que resume toda a lei de Deus está lá em Lucas 10, 27. E respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A verdade é que nosso amor pelo Senhor está intimamente ligado com o estilo de vida que decidimos assumir. Você ama o Senhor? Restauração da palhada. A paz do Senhor, queridos, bem-vindos. Lá em João 14, 21, é Jesus que fala:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, me manifestarei a ele. Glória a Deus, irmãos. É justamente o constante fascínio pelo amor de Deus e o fixar de nossos olhos em Jesus que construirão em nosso interior a força necessária para lutar contra as tentações, estabelecendo uma completa disposição para a santificação trazida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está na nossa vida lutando, irmãos. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estás selado para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito Santo? O Espírito Santo está te chamando a atenção, não faça isso. E a sua carne está dizendo, faça. Daí a necessidade da nossa opção. É você que decide servir a Deus ou servir a carne, se inclinar para as coisas de Deus ou se inclinar para as coisas da carne. Um dos pontos mais libertadores é entender que até mesmo o processo de sermos aperfeiçoados em santidade é uma produção do Espírito. Quando decidimos caminhar por ele, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes a obra do corpo, vivereis. Está lá em Romanos 8,13, 1 de Pedro 1,20-12. O nosso papel consiste em buscar uma obediência plena, com a consciência de que somos para Deus o que recebemos dele a partir da graça. Você não pode, eu não posso, mas a graça de Deus na nossa vida nos dá condições de sermos vencedores. Isso é o que nos levará a romper com o que nos afasta da verdade e perseguir com energia a retidão do Senhor. Outro ponto essencial, que embora pareça óbvio ou básico demais, é cultivar a oração. Não é? Porque na oração é o momento que você entra na presença de Deus, é quando você vai estar buscando de Deus a força. Né? Jesus Cristo, ele passava boa parte do seu ministério aqui em oração. Ele orientava os discípulos durante a noite, passava a noite de vigília, ele precisava disso, irmão. Ele estava dizendo para nós como é ser vitorioso, vida de oração, vida de busca, vida de revestimento do Senhor. Este lugar de encontro nos levará não somente a contemplar a Jesus, mas a amá-lo de forma profunda e voluntária, desejando ser como ele, ter nossa natureza transformada por aquele a quem contemplamos. Quem você tem contemplado, o que está sendo mandado para dentro do seu espírito, que o mundo tenta nos encher de entretenimentos perniciosos, venenosos, que nos afastam de Deus. Daí a necessidade de nós optarmos pela oração e buscarmos o Senhor, como está lá em 2 Coríntios 3,18, contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o seu Espírito. É o Espírito na nossa vida e nos enchendo, que essa aparência vai ser modificada e alguém vai olhar para você e vai dizer, eu vejo você diferente. Já viu o crente que chega e, puxa, você é diferente. Que coisa, né? A beleza, não a beleza física, cheia de apetrechos, né? Que as pessoas usam para embelezar o que está enrugado, coisa assim. Mas a presença de Deus na sua vida é essa que transforma, é essa que alegra, é essa que o mundo está necessitado. Glorificado seja o nome do Senhor. Somente o amor vivo e profundo pelo Senhor nos levará ao estado de vulnerabilidade necessária para sermos transformados. O lugar de encontro e a pessoalidade com que nos relacionamos com Cristo é o único e suficiente meio para sermos conduzidos ao caminho da santificação. Agora eu encerro aqui. E não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fecho com o verso 17 do capítulo 2 de 1 João. 17 diz assim, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados,
vamos entrar no clamor. Glória a Deus, glória a Jesus, é a santificação. O pecado nos afasta de Deus, a santificação nos aproxima de Deus. É uma coisa muito interessante quando nós meditamos na história do rei Asa. Rei Asa vinha de uma dinastia de sucessores de Salomão. Roboão fez um bocado de coisa errada. Depois veio melhor um pouquinho, mas Asa, quando se viu enfrentando um exército muito maior do que ele, disse que ele foi lutar contra os etíopes. Eles tinham 1 milhão de soldados e 300 carros. Imagine aqueles carros de ferro, mas esses caveirões. Ele não tinha como vencê-los e ele faz uma oração a Deus: Senhor, o que é para te ajudar o fraco ou forte? Nos ajuda, Pai. E Deus ouviu aquela oração: vem, desce, ajuda. Ele subjuga o exército, os carros, vence e volta para Jerusalém, alegre como todo vencedor faz. Mas quando ele chegou em Jerusalém, veio o profeta de Deus: Efraim, querida, paz do Senhor, bem-vindo. Quando ele volta para Jerusalém, o profeta de Deus chega e se ouve Asa e todo Judá e Benjamim. Essa é uma palavra muito forte, irmão. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixares, ele também vos deixará. Queridos, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Você está buscando a Deus, Deus está te usando, você está fazendo a obra da glória a Deus, mas não larga o Senhor. É Ele que faz tudo. Jamais se jactancie dizendo: eu não use esse pronome eu, não nos pertence Ele. Só o Senhor que pode dizer: eu sou o que sou. Tirou Deus do cenário, nós todos somos dependentes dele. Aí dê bem-vinda em tudo que fazemos. Quer ser abençoado? Seja dependente do Senhor. Mostre que você está dependente do Senhor, porque Ele vai encontrar em você ocasião para te usar. Amém, queridos? O coração aqui está cheio. A alegria está muito forte em servir, porque Deus está aqui, como está aí com vocês, queridos. Mas agora eu quero voltar ao clamor. Vamos estar orando, falando com Deus. Orley Batista, meu querido, bem-vindo, Deus abençoe. Uma alegria muito grande estar no clamor do meio-dia hoje para o pastor Gênesis. Eu não posso, muitas vezes eu sei que você gostaria que o pastor Gênesis estivesse mais disponível, mas eu tenho muita alegria de estar aqui, quero abraçar vocês todos, mas agora vamos falar com Deus. É hora de falarmos com Deus. Vamos orar. Nós estamos no clamor do meio-dia. Amém? No clamor do meio-dia para levantar um clamor. Vocês todos que estão aí, meu querido, Deus os abençoe grandemente. Vamos orar juntos pela nossa obra, pelos nossos pastores, por esse Brasil, por este mundo que vive no maligno e está sendo destruído. Oh Deus, mas nós estamos aqui como mensageiro do Senhor. Então vamos ouvir esse conselho da nossa cantora que está aí cantando, Ciro Carvalhal. Vamos orar. Glória a Deus. Mas só pode Olha a receita e como fluir. o que estás a pedir quando Tudo no altar. deixar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai Celeste, estamos entrando na Tua presença, Pai, com todo este grupo. Estamos juntos no clamor do meio-dia, Pai. Porque este clamor Tu colocaste no meio do dia para as Tuas igrejas estarem envolvidas contigo, Pai. Porque sabemos que se buscarmos o Senhor, como disse Jeremias no capítulo 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui estamos, Pai, porque precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda. Aí está o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, muitos colegas pastores, irmãos e irmãs também, juntos te clamando, e queremos te clamar por esta obra que Tu levantastes e por Tua misericórdia nos colocastes nela, Pai. Eu era muito novinho, eu tinha 16 anos, e Tu me disse naquela manhã: Tu és escolhido desde o ventre da Tua mãe para esta obra. E eu louvo o Teu nome porque me escolheste, como escolheu esses que estão aí comigo. Porque para ficar nessa obra, Pai, só aqueles que o Senhor escolheram, porque é obra de luta, obra de prova, obra de dificuldades. Quantos colegas passando muitas dificuldades,
mas Senhor, Tu estás conosco, ajuda que perseveremos na oração, na convicção, e que sejamos, ó Deus, homens que nasceram de novo, e que têm os olhos no céu, e que não tem compromisso com o mundo, nem com a modernidade, mas o nosso compromisso é com o Senhor, que fez os céus e a terra, e com o Espírito Santo que nos foi dado e nos capacita para fazermos esta obra. Aí está o teu servo, pastor Ademir Chaves, conosco, pastor Antônio José Calheiros, os teus ungidos que presidem as sucursais. Nós queremos colocar todos eles nas tuas mãos, Senhor. Segura esses homens, usa esses homens, Pai. Não é fácil a luta deles, a prova deles, como teu servo Paulo Francinetti, que atravessou as fronteiras, fazendo a tua obra, Pai. E isso tem acontecido com os teus ungidos, Pai. Louvamos o teu nome por essas vidas, fortalece eles, capacita eles, supre as necessidades deles, Senhor. Porque é o Senhor que supre as nossas necessidades. Abre o coração do teu povo na contribuição, Pai, para que não se feche no momento em que temos que investir no teu reino, porque está chegando a hora do Senhor arrebatar a sua igreja, ó Pai, e o que nós não fizermos hoje, não sei se poderemos fazer amanhã, e que possamos estar nos dedicando não só na oração, mas na participação, ó Senhor, levando a Tua palavra onde pudermos levar, não nos poupando, Pai, para podermos ver a Tua obra ser realizada, que é a grande obra salvadora da humanidade, Pai. Dá-nos esta graça, capacita-nos, unge cada um dos Teus filhos que sobem no altar, para que tenha uma palavra vinda do Teu trono, de graças, para alimentar o Teu povo. Tu mesmo disseste, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos da Tua palavra, mas aquela palavra que disse, Paulo, eu não vos preguei sabedoria humana, mas um evangelho de poder, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que fortalece também, Pai. Faz com que o Teu povo tenha tempo para Deus. Muitos não têm tempo para Deus porque estão presos nos entretenimentos perniciosos, Pai. Levanta aqueles que estão adormecidos, renova os que estão enfraquecidos, cura os que estão doentes, Pai. E que a visão de Deus lhes retorne para que eles possam caminhar fazendo a Tua obra e glorificando o Teu nome. Abençoa os Teus filhos que estão conosco, aqueles que vão estar assistindo depois também já entrego em Tuas mãos. Fica conosco, Pai. É a nossa oração, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós já estamos chegando ao encerramento. E eu quero agradecer vocês que estão aí comigo. Amém? Mas eu quero encerrar ainda chamando a irmã Márcia para apresentar o louvor. Pastor Expedito, bem-vindo, querido. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Márcia vai terminar com o louvor. Se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, o que seria de nós, não é, queridos? Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos ouvir então a nossa irmã com esse louvor e depois nós só daremos a bênção apostólica. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, amém. Se não fosse Jesus, o que seria de nós, é verdade. todo o meu sofrimento? Nunca teria. Débora Menezes, um abraço, querida. Paula Se não fosse Ribeirinho. Jesus, Um abraço da nossa família aí no Caldeirão do Boi. tirou-me das trevas, Ô, Marisete querida, vamos ter uma grande igreja lá, você vai ver. Se não fosse Jesus, ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Mas Jesus, se não fosse Jesus, ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Graça Gonçalves, a paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Aleluia para Jesus. Aleluia, Pai.
e me encheu de perfume. Oh, glória, aleluia. Mas se Não não fosse fosse Jesus, Jesus, amenizar meu sofrer. tirou das trevas. Oh, Deus, muito obrigado, Jesus. Que presente, aleluia. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 Ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Oh, Deus. Mas Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, obrigado pela companhia. Orem por esse velhinho, viu? Deus abençoe vocês todos. Fiquem na paz do Senhor. E agora eu vos despeço de vocês. Não é? Maravilha, né, Débora? É isso mesmo. Ana Elizabeth, logo mais na casa da Lourdes. Vamos lá, dar glória lá. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então, hoje, sexta-feira, amanhã, você já sabe que nós temos um belo trabalho, não é? Que é pela manhã, com o pastor Wesley, às 6 horas, meio-dia, nós vamos ter o clamor do meio-dia. Outro homem de Deus vai estar aqui pregando também, trazendo essa palavra, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E às 16 horas, nossa mesa redonda, que é uma escola para todos nós, é uma bênção muito grande. Louvado Deus Senhor. 18 horas é o clamor das 18 horas com essas mulheres de Deus, né? Sempre com uma palavra muito poderosa. Olha, ontem nós não tivemos, o pastor Elci Santana teve um problema lá, muita chuva, mas eu creio que hoje, de 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós vamos ter, não é, o nosso audiência com Deus e você, bênção, né? E eu despeço agora, desejando um fim de semana muito abençoado para vocês todos, amém? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém, amém. Um abraço do pastor Gênesis para todos vocês. E agora eu volto com vocês domingo na escola bíblica. Estarei aqui, amém? Vamos estudar o capítulo 5. Olha, é forte esse capítulo. Domingo, 9 horas, estamos aqui. Deus abençoe. A Igreja de Cristo na Terra, que faz parte do corpo de Deus, ela vive com Cristo a reinar.